Olá pessoal, espero que tenham passado bem essa última semana. Vou gravar aqui agora a nossa aula de edição de vídeo dessa semana, onde a gente vai aprender a trabalhar com keyframes dentro do Premiere. A gente estava vendo transição, a gente aprendeu a usar transições prontas, mas uma vez que a gente saiba usar keyframes dentro do Premiere, a gente pode trabalhar criando as nossas próprias transições, entre muitas outras coisas. Na verdade, o recurso que eu vou começar mostrando para vocês é o recurso de aumentar ou diminuir o áudio durante uma edição, que é um recurso que vocês acabam precisando bastante, principalmente quando vocês estão editando uma matéria que tem alguma trilha, alguma música no fundo, e quando alguém vai falar, vocês precisam abaixar um pouco a música do fundo. Às vezes não precisa sumir com ela totalmente, para a gente poder ouvir o que a pessoa está falando. E depois que a pessoa acaba de falar, o áudio sobe de novo. E para se fazer isso, é preciso trabalhar com keyframes. O pessoal do jornalismo não é tão familiarizado com esse termo, mas um keyframe é um quadro-chave. Então, quando eu quero trabalhar com um áudio descendo e depois subindo, eu trabalho com um quadro-chave que indica que esse áudio está num volume normal, depois um outro quadro-chave que indica que ele abaixou. Então, nesse período, durante essa duração de tempo, ele vai abaixar o áudio. Aí o áudio continua, né? Não tem mais nenhum keyframe. A hora que eu quero que esse áudio sobe de novo, eu crio um novo keyframe para falar que ele vai subir, e lá na frente um outro keyframe fazendo o volume dele voltar. Então, o conceito de quadro-chave serve para animar qualquer coisa. Serve para animar um áudio, mas também serve para animar um objeto. Se eu quero que um objeto ande de um determinado ponto até outro, por exemplo, o vídeo, né? Eu quero que ele saia da tela para a direita, eu crio um quadro-chave marcando que ele está no centro da tela. Depois, passado um tempo, eu crio um outro quadro-chave mostrando que ele está fora da tela. Então, durante esse período, ele vai se deslocar, né? Entre os dois quadros-chaves acaba rolando uma animação, né? Uma interpolação. Essa interpolação é automática, é o próprio software que calcula, né? Então, você só tem que definir os quadros-chaves para ele. Talvez fique mais claro a gente fazendo, né? Então, eu vou pegar mais alguns vídeos aqui. A gente não tem muito vídeo com áudio naquele material que eu disponibilizei para vocês, mas aqui na pasta Chroma Key tem esse material aqui, ó, que é um material já antigo de umas ex-alunas do jornalismo. Os economistas analisam que se a produção de papelão caiu, é porque a população está deixando de consumir. Então ela está falando em papelão. Vou pegar ela aqui, copiei, vou lá para o meu... Lembra sempre de copiar, tá? Os arquivos que vocês vão usar. Copiei aqui para minha pasta do projeto. E vou pegar aqui naquela pasta de vídeos. A gente até agora só tinha pego imagens do parque, né? Vou pegar aqui na página de leitura, tem algumas imagens de gente lendo. Tem muito a ver, mas como está falando de papelão, é como se fosse uma matéria sobre produção de papel. Então aqui, ó, a moça está lendo. Essa aqui também está lendo o jornal. Então vou pegar essas três aqui que estão lendo o papel e vou colar ali também. Posso criar mais uma pasta aqui na pasta vídeos? Posso e devo, mas não vou fazer isso agora, tá? Inclusive, meu projeto daqui a pouco vai precisar ser melhor organizado. Vamos começar agora, né? Vamos chamar esse aqui de vídeo aula 2. A gente está até agora só com um projeto. Vou criar um novo projeto aqui. Vídeo aulas. Vídeo aula 2. O Premiere, ele permite que a gente trabalhe com mais de um projeto aberto, tá? Então eu estou com o projeto vídeo aula 1 aberto aqui e o vídeo aula 2 também. Só que isso pode ser um problema, porque olha só, eu tenho 3 sequências aqui que estão abertas do projeto antigo, né?
projeto novo não tem nenhuma sequência, o projeto antigo tem. Então eu posso acabar me confundindo, achando que uma sequência pertence a um determinado projeto, na verdade pertence a outro. Então, se não houver necessidade de ficar com esse projeto aberto, é recomendável fechar esse projeto, tá? Só tomem cuidado para, a hora de vir aqui no projeto e fechar, não fechar o painel somente. Se eu fechar o painel, eu não vou ver a abinha dele aqui, o projeto, mas as sequências continuam aparecendo, tá? Então, o que eu tenho que fazer... Vou abrir de novo aqui o painel. É vir aqui em fechar projeto. Tá? E aí ele fecha tudo. E aí eu vou importar para cá aqueles vídeos, né? São esses 3 e mais o da Franciele. E a gente vai ver que esses vídeos, eles têm frame rates diferentes e tem tamanhos diferentes também. Ó. Então aqui eu já tenho que optar para qual que eu vou usar como minha sequência. Eu tenho, a maioria é 1080. O da jornalista, né, o da ex-aluna falando, ele é 720. Então, se eu criar uma sequência 1080, esse vídeo dela vai ter que escalonar para caber no vídeo. Então, vou perder um pouco de resolução. Mas pode não ser tão significativo, né? Por outro lado, se eu nivelar pelo 720, todos os outros são maiores, eles não vão perder resolução. Eu só vou ter que diminuir eles um pouco. E o frame rate, eu optaria pelo 29,97 porque é o padrão brasileiro, né? Do que para o 25. Tá meio a meio aqui, né? Então, vou colocar tudo isso dentro de uma pasta vídeos. A gente já viu que é só arrastar todos e colocar ao mesmo tempo aqui no compartimento, né? Eu posso, inclusive, abrir essa pasta agora e mudar a visualização dela para thumbnail, né? Então, eu consigo ver os iconezinhos dos vídeos, fica mais fácil. Embora essa informação aqui também é muito útil da lista, né? E aí eu vou criar uma nova sequência. Então, venho aqui nessa folhinha, né? Nova sequência. Sequência 1. Aula 1. Sequência 1, né? Estou trabalhando assim. E não preciso me preocupar de fato em escolher aqui qual formato, né? Porque a hora que eu... Posso colocar até um formato DV. A hora que eu jogar o primeiro vídeo, né? Vamos supor que eu optei então por nivelar por esse da Franciele. Ele vai me perguntar se eu quero manter as alterações da sequência ou se eu quero utilizar as configurações do vídeo, né? Então eu vou alterar as configurações da sequência, aí automaticamente minha sequência passou a ser 29,97, já era, né? Mas passou a ser 1280 por 720, tá? Então vou deixar, esse vídeo eu nem preciso deixar ele aqui por enquanto, vou deletar, porque na verdade eu vou começar com o áudio, né? Eu vou começar com o áudio. Opa, joguei errado aqui. Joguei dentro de uma nova sequência. É no novo compartimento que eu quero jogar. Deixa eu mais compartimento de áudios. É a mesma música do... Só que ela tem um pouquinho de silêncio aqui no começo, né? Então aqui eu posso cortar esse começo. Gente, para cortar, eu posso tanto puxar aqui, né? E cortar, como eu posso usar a ferramenta C, que a gente também já viu, para cortar, né? Só que se eu uso C, eu tenho que pegar esse pedaço que sobrou e deletar. Aí eu tenho duas opções, eu posso puxar isso aqui, eu posso clicar com o botão direito, exclusão de ondulação, a gente também viu isso na aula passada. O que a gente não viu, que eu também posso fazer, é o seguinte, eu posso cortar aqui, e na hora de deletar, eu seguro o Shift. Então eu dou Shift e Delete, e aí ele deleta e já ocupa o espaço, o buraco deixado, tá? Legal. Então eu vou começar mostrando cenas de pessoas lendo, né? Posso começar com essa aqui, por exemplo, que a moça está lendo o jornal. Marco aqui um in, ela mexendo os dedos. Deixa ela virar a folha, não? Vou começar um pouco depois, então. Aí peguei ela virando a folha.
essa imagem não tem áudio, então pode ver que não tem áudio porque está apagado aqui, né? Posso puxar aqui do meio. Se ela tivesse áudio, podia puxar só aqui também o vídeo, né? A gente também já viu isso. E como era previsto, ela ficou um pouco maior do que... Olha só, tá cortando aqui, né? Porque minha sequência é 720 e o vídeo é 1080. Então, para resolver isso de maneira fácil, é só clicar com o botão direito em cima do vídeo e vir aqui em dimensionar para o tamanho do quadro. E aí ele vai escalonar essa imagem, né, para fazer ela caber. Ele não mexe na escala, tá? Se a gente for ver aqui os controles de efeitos, que aliás é uma coisa que a gente vai ver hoje, porque é onde a gente vai criar keyframes, ele não mexe na propriedade de escala da cena. Ele simplesmente ativa o dimensionar para o tamanho do quadro, então ele redimensiona sem mexer na escala, tá? Isso aqui vai ser importante daqui a pouco. Agora eu vou pegar essa aqui. Então a menina está lendo. Ela só vira a página no final, nem termina de virar a página, então eu vou pegar um pedaço dela lendo mesmo aqui, quietinha. Essa aqui já tem áudio, né? Então o ideal é eu puxar aqui só o vídeo. Esticar um pouco aqui. Vamos ver. Também cortou. Botão direito. Dimensionar para o tamanho do quadro. E agora vai entrar a nossa jornalista falando sobre papel. Como sapatos, produtos... Opa. Os economistas analisam que se a produção de papelão caiu, é porque a população está deixando de consumir produtos que necessitam da embalagem, como sapatos. E aqui eu tenho um porém, ó. Se eu jogar na linha 1, ele vai cobrir o áudio da linha 1, né? Então, eu posso tanto jogar esse áudio aqui para baixo, como eu também posso ligar esse cadeadinho aqui, ó, bloqueando essa linha 1. Essa linha 1 está reservada para essa trilha. Então, a hora que eu jogo aqui, ele vai jogar para a linha 2 o áudio, tá? E agora eu posso até desbloquear. Até eu vou ter que desbloquear porque eu vou criar keyframes agora aqui, né? Os economistas analisam que se a produção de papelão caiu, é porque a população está deixando de consumir. Não ficou bom, né? Não dá para ouvir o que ela está falando, né? Mas vamos seguir. Agora eu vou só terminar aqui com essa cena. Essa aqui é gigante, né? 3.000 e pouco, então, de novo, dimensionar para o tamanho do quadro. Seria interessante se viesse até aqui, né? Vamos então ver o keyframe. Olha só como é simples no Premiere fazer esse keyframe. O keyframe que eu falo é o keyframe de... Eu tinha criado um marcador aqui por algum motivo. Vocês viram aqui, ó? Eu devo ter digitado M sem querer. Quando você digita M, ele cria um marcador. É só clicar com o botão direito e limpar os marcadores, ou limpar o marcador selecionado. Aí limpei os marcadores, tá? Não tinha intenção de ter criado ele. Então olha só como é simples aqui. Existe uma linha. Deixa eu aumentar isso aqui para a gente ver melhor. Existe uma linha bem aqui, ó, tá? Essa linha é a linha do volume. Olha só, conforme eu vou subindo ela,
Ali embaixo está aparecendo 4 dB, 5 dB, dB é de decibéis, tá? Então eu posso aumentar esse volume até 6 decibéis, tá? E posso diminuir ele até menos infinito, ó. Se eu diminuir tudo aqui, Os economistas a gente já não ouve mais a trilha, tá? Só que se eu seguro o Ctrl, na hora que eu ponho o mouse em cima dessa linha, aparece um sinal de mais ali. E esse sinal de mais, ele está indicando que eu posso criar um keyframe. Então eu vou clicar aqui um pouco antes do áudio da jornalista começar, eu vou clicar com o mais. E um pouco depois que começou, eu vou clicar com o mais de novo, tá? E aí eu vou pegar esse segundo keyframe e vou reduzir, vou abaixar até um tanto que eu acho que é suficiente. Então vou tentar aqui menos 8 dB. Os economistas analisam Tá alto ainda. Essa música é bem alta. que se a produção de Posso subir também o volume dela, né? Que tá meio baixo, ó. Então eu posso subir aqui e deixar com 5 dB. papelão caiu, é porque Aí. os economistas analisam que se a produção Tem um ruído, né? Esse ruído de papelão caiu, acho que é do áudio dela, esse ruído. Tudo bem. é porque a população está deixando de consumir Ainda tá alta essa música, né? Impressionante. Eu vou por menos 15. produtos que necessitam da. Os economistas analisam que se a produção de papelão caiu, é porque a população está deixando de consumir produtos que necessitam da embalagem. E aí é hora de voltar a subir o áudio, mesma coisa. Seguro o Ctrl, faço um segundo keyframe aqui, ó. E aí eu tento voltar ele para 0 dB, né? Ó, 0. Não tem muita precisão. Aí, 0. Aqui eu posso fazer com que essa transição ela leve um pouco mais de tempo para acontecer, né? Então a distância entre esses keyframes vai dizer quanto tempo leva para acontecer essa queda do áudio, né? Então é a distância deles que define. Estava em menos 18, né? Por aqui. Menos. Opa. Aí. Então, ó, aumentei a distância. Vamos assistir agora. Os economistas analisam que se a produção de papelão caiu, é porque a população está deixando de consumir produtos que necessitam da embalagem. Legal, né? Acho que funcionou. A música não some totalmente. E se eu quiser abaixar os dois keyframes ao mesmo tempo, eu posso pegar nessa linha aqui, ó, e mexer direto nela, né? Tipo menos 24, para ficar ainda mais baixo. Os economistas analisam que se a produção de papelão caiu, é porque a população está deixando de consumir Agora praticamente sumiu, né? Tem que ser menos 18 mesmo. produtos que necessitam da embalagem. Essa cena tem um movimento de câmera da direita para a esquerda, né? Então vamos supor que eu queira aproveitar esse movimento de câmera para fazer essa cena sair nesse mesmo sentido, com essa mesma velocidade e tudo. Então, em vez de usar uma transição pronta, eu posso eu mesmo keyframear a posição dessa cena e fazer uma animação dela saindo, tá? E aí vocês vão ver que são os mesmos keyframes que a gente usou para fazer o sobe som desse som. Quando eu clico em qualquer camada aqui, ó, se eu clico nesse vídeo, ou se eu clico nesse áudio, ou nesse vídeo, existe uma abinha aqui, do lado da abinha onde a gente assiste o material bruto, que é uma abinha chamada controles de efeitos. A gente ainda não parou para olhar para essa aba, mas ela é muito importante. Por quê? Os efeitos de vídeo que a gente aplica vêm parar aqui, é aqui que a gente consegue configurar eles, tá? E toda camada de vídeo, ela vai ter algumas propriedades que são fundamentais. Então, toda imagem que você joga numa sequência, ela obrigatoriamente ela tem um valor de posição, ela tem um valor de escala, ela tem um valor de rotação. Tá? Por isso que essas propriedades são chamadas de fundamentais, né? Ela tem que estar ocupando uma posição aqui na cena, né?
E essa posição ela é medida em pixels. Então, como a gente gerou uma sequência que era 1280 por 720, essa imagem está no centro da tela, então ela está no metade de 1280, 640, metade de 720, 360. Tá? Então, esses valores aqui eles não são arbitrários. O ponto de ancoragem também não é arbitrário. Essa imagem ela é 1920 por 1080. O ponto de ancoragem é o ponto em relação ao qual tudo acontece nessa cena, né? Então, a posição dela é relativa a esse ponto de ancoragem. Só que esse ponto de ancoragem é relativo à dimensão do próprio vídeo. Então, como esse vídeo é 1920 por 1080, o ponto de ancoragem é metade de 1920 por 1080, ó, 960 por 540. Então, se eu rotaciono essa imagem, né? Vou rotacionar aqui, ó. Ela vai rotacionar em relação ao centro, em relação ao ponto de ancoragem. Se eu escalono essa imagem, ela vai escalonar em relação ao centro, que é o ponto de ancoragem, tá? Então, essas propriedades são fundamentais, né? A última propriedade que é fundamental é a opacidade, né? Só que a opacidade, vocês têm que tomar cuidado que quando vocês mexem nela, ele automaticamente cria um keyframe. Quer dizer, então, que vocês podem fazer o seu próprio fade-in, por exemplo, em vez de usar uma transição igual a gente usou, Cross Dissolve, eu poderia fazer um fade-in aqui, tipo, manual. Poderia, ó, começar com essa cena aqui, né? Eu volto o cursor lá para o começo do vídeo, tiro a opacidade dessa cena, ele automaticamente já criou um keyframe. E aí vamos supor mais ou menos aqui, eu quero que essa imagem volte a 100%. Então, esse intervalo entre os dois keyframes, entre os dois quadros-chave, essa imagem vai estar acendendo. É outra forma de fazer fade também, né? Vocês podem fazer elas com keyframes. E quais são as propriedades que são keyframeáveis? Toda propriedade que tiver esse reloginho. Se esse reloginho estiver ligado, como o de opacidade já estava, ó, por padrão ele já fica ligado, ele está azulzinho, você não precisa ligar ele, né? Você só precisa mexer no valor e automaticamente um keyframe é criado. Os que não têm o relógio ligado, você precisa ligar, né? Então vamos ver aquela imagem que eu quero fazer saindo da tela. Essa aqui, né? Então vamos supor que daqui eu quero fazer ela ir para a direita. Então eu vou clicar aqui. Vamos supor a partir desse momento. Crie um keyframe de posição. E depois lá na frente, na verdade antes da cena parar, né? A cena aqui ela acaba. O movimento da cena acaba, né? Na verdade ela não vai até o final. Então aqui nesse ponto, eu mexo a posição dele para a direita, ó. O valor da posição. 1920, por exemplo, vai sair do quadro. Então vamos ver como é que fica. Produtos que necessitam da embalagem. Ficou um pouco brusco, né? Então, se eu quiser que esse movimento fique mais lento, basta eu afastar esses keyframes. Ele vai levar mais tempo para acontecer, né? Vamos ver. Aí ficou mais interessante. Vamos ver então como é que ficou a matéria? Os economistas analisam que se a produção de papelão caiu, é porque a população está deixando de consumir produtos que necessitam da embalagem. Não parece muito uma matéria, mas deu para a gente ver como que se faz o sobe-som, né? Direto na timeline, mas também como que a gente cria keyframes aqui pelo controle de efeitos, tá? Isso aqui foi uma introdução a essa questão de keyframes. Ela é bem ampla, na verdade o Premiere não se usa muito para ficar animando coisas por aqui. Tem gente que usa mais, mas dependendo da complexidade ele não é o software adequado. Mas umas animaçõezinhas simples como essas aqui. Agora, esse sobe-som sim, é muito comum de se fazer aqui dentro do próprio Premiere, na própria timeline, da forma que eu fiz. Segura o Ctrl, cria valores, né? E aí você abaixa e aumenta
o volume, tá? Esse aqui já é um pouco mais complicadinho, tá? Espero que tenham gostado. Não deixem de participar das aulas presenciais para tirarem dúvidas, tá? E semana que vem a gente volta então com mais conteúdo de videoaula. E aguardo vocês então na quinta-feira. Obrigado e boa semana para todo mundo.